Me chamo Manuel Antônio Rutkay Pereira. Esse sobrenome húngaro é um pouco complicado, a maioria das pessoas dizem Rutkay, eu acabei de pronunciar da maneira correta. Nasci no dia 5 de setembro de 1953, disseram meus pais um pouco prematuro, e sou filho de médico, sou sobrinho de médico, sou neto de médico pelos dois lados, sou casado com uma médica, tenho irmãos médicos, enfim, na minha família não há muita originalidade. Nós contamos há pouco tempo atrás, aproximadamente 20 a 25 médicos entre falecidos e vivos na grande família Pereira, né, de médicos, inclusive um deles também dentro da academia. Eu sou uma criança que eu considero de uma infância normal, né? Eu joguei bola, eu andei de carrinho de lomba, eu raspei os joelhos, eu fui um enxetano durante todo o tempo. Eu tenho um colégio só, eu saí durante aproximadamente 2 anos estudando na Pensilvânia, em Pittsburgh, quando meu pai era professor visitante de microbiologia e imunologia. O Colégio Anchieta me aceitou na volta e assim eu segui até o momento de adentrar a universidade. Corri muito de bicicleta, velejei de maneira competitiva desde os 13 anos de idade até adentrar a universidade, onde ali houve uma pequena parada. Sempre fui um apaixonado por automóveis, num tempo em que os papais que confiavam nos seus filhos liberavam os automóveis sem que a gente tivesse carteira de motorista. É um pequeno pecado que eu registro aqui, foi pecado do meu pai, foi pecado da minha mãe, que permitiram, então isso desenvolveu em mim também uma grande paixão pelos automóveis, a ponto de eu ter construído um kart com motor de cortadora de grama com 15 anos de idade, e eu aterrorizava as quadras no entorno de onde eu vivia. Eu vivia em Porto Alegre, a família Pereira tinha um edifício e uma casa inteiros, ou seja, na esquina da Sertória com a Farrapos. Ainda existe hoje um velho edifício chamado Professor Oscar Pereira, meu avô. A casa dele atrás já não existe mais, e ali eu morei desde que eu me lembro. E, como eu disse, fomos para os Estados Unidos, voltamos até a entrada da adolescência, onde a minha mãe entendeu que já não era um lugar legal de morar, apesar da propriedade da família, e nós nos mudamos para um edifício na rua 24 de outubro, e ali continuei até casar. Das 2 filhas que eu tenho, uma é diretora na Dell, morando no Texas há 8 anos, com a família, e a outra é otorrinolaringologista infantil como a mãe. Portanto, eu tenho sim muitos médicos ainda com quem conviver. Por que eu velejo? Isso é o outro lado da família, é o lado Rutkay. Tá? Então, como eu disse que eu tenho um avô médico dos 2 lados, eu tenho outro avô que veio de Budapeste, já formado em medicina, né? Laszlo Rutkay. Ele aportuguesou aqui para Ladislau Rutkay, e ele velejava na Hungria, no Lago Balaton. Foi ele que, muito amigo de Leopoldo Gaia, dono da Casa Masson, grande entusiasta da vela, fundador de todos os clubes náuticos, primeiro o Guaíba, depois os veleiros, depois os jangadeiros. Foi convidado por Leopoldo Gaia e ele teve um barco lá. Minha mãe velejou também, né? E nós frequentávamos muito o Clube dos Jangadeiros por causa disso. E com mais ou menos a idade que tu citaste, eu ganhei um barco à vela. Eu e meus irmãos mais moços ganhamos um barco à vela do pai. Meu pai não era muito da água, mas o lado Rutkay sim. E eu velejei competitivamente durante alguns anos. Eu continuei no clube, quer dizer, o período que eu frequentei menos o clube é aquele período em que a gente é residente. O residente reside no hospital, né? Aí a gente meio que foge dos amigos, não frequenta muito
os círculos que frequentava antes, mas depois a gente volta, porque o carinho com o clube é muito grande, eu gosto de velejar, eu tenho um barco à vela para mais ou menos 5 pessoas, eu tenho uma lancha para mais ou menos 10 pessoas, eu já tive jet ski, tenho 2 caiaques, ou seja, a vida com a água continua, graças a Deus consegui passar isso. Minha esposa é uma grande companheira, minhas filhas sempre gostaram da água, meus netinhos já esquiam, eu tenho 8 anos já esquia no Texas, a de 12 anos também, ou seja, é um carinho, uma paixão pela água que eu gostei de ter passado adiante e faço questão de manter. Tu sabes que é uma colocação muito interessante da tua parte. A gente vê em famílias de médicos, em famílias de advogados, um certo caminho. Se diz que às vezes os advogados vão herdar até o escritório de advocacia. Eu tive muito medo de gostar de medicina só pelo contato intenso que eu tinha. Fui muito crítico comigo. Então eu pensei que o meu lado de gostar de máquina, de automóvel, quem sabe me levaria para a engenharia. Eu repito que fui muito crítico se o que eu estava sentindo não era simplesmente a necessidade de continuar o caminho do meu pai, do meu tio, dos meus 2 avós, tio-avô e assim por diante. Então foi uma escolha muito pensada, sabe? Eu não abandonei as coisas das quais eu gosto, né? Eu continuei curtindo automóvel, eu continuei curtindo embarcações, né? Mas eu fui para a medicina porque eu entendi que sim, além da familiaridade com a qual eu lidei durante muito tempo, eu tinha uma vocação, né? E não me arrependo um segundo disso. Eu conheci minha esposa dentro da medicina, é minha colega de turma, e eu me sinto muito bem a tal ponto de estar hoje na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que é algo que me orgulha profundamente, até porque nunca foi meu objetivo. Eu adentrei a faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no primeiro vestibular, em 77. Como eu já disse, eu conheci minha esposa, isso para mim é maravilhoso, cursamos os 6 anos juntos, essa proximidade nos fez casar precocemente, nós casamos no último ano da faculdade, no chamado 6º ano, viajamos para o Canadá depois da residência, juntos, eu fazendo neonatologia, ela fazendo otorrinolaringologia pediátrica de crianças, né? E na volta seguimos juntos, mas consultórios separados. Eu sempre tive uma veia docente muito grande, certamente herdada do meu pai, né? Meus tios, meus avós. Eu fui convidado para ser professor na Faculdade de Medicina da PUC, agora Escola de Medicina da PUC, pelo professor Renato Machado Fiore, um ano depois de eu voltar do Canadá. E depois fiz um concurso público, do qual muito me orgulho, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, primeiro concurso público depois da chamada abertura política, após os regimes denominados militares. 35, 37 candidatos para uma vaga e eu obtive essa vaga, tirei em primeiro lugar, tive a felicidade de ver o acadêmico Jefferson Piva adjudicar-se do 2º lugar e depois entrar um ano após, e sou professor até hoje, de tanto que eu gosto. Eu tenho compromisso docente como professor adjunto doutor, fiz mestrado e doutorado após isso, tanto na Faculdade de Medicina da URGS, quanto na Escola de Medicina da PUC. Tenho meu consultório, né, onde nós estamos conversando, e tenho algumas linhas de pesquisa, menos intensamente do que já foram, mas acho que é uma trajetória que está me deixando muito contente, como eu sempre estive, com a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina sendo uma área nova para mim, onde eu também espero
poder colocar alguma das capacidades que eu tenho, né? Eu acredito que tenho. Essa é a ideia. Tu tens que pensar, ou eu peço que tu penses também, que em algum momento eu fui levado, até por comentário de várias pessoas, de que eu iria seguir a microbiologia, a imunologia, a área do meu pai, a área dos meus parentes, né? Que eram microbiologistas que lidavam com a tisiologia, com a tuberculose. Eu pensei nisso também, por que não, né? Mas eu pensei em ser neurocirurgião e isso devagarinho foi crescendo na minha cabeça e eu deixei rolar, meu amigo. Ou seja, pediatria não me pergunta por que nem quando. Uma certa hora eu entendi que crianças eram atraentes para mim dentro da medicina, que eu deveria ajudar a cuidá-las. Isso veio algo muito, muito natural, né? Eu não pensei em honorários, eu não pensei o quão importante eu seria fazendo essa ou aquela especialidade. A pediatria chegou e aí sim, a neonatologia, né, ter uma atenção acadêmica aos recém-nascidos, isso foi durante a residência médica. Tanto é que o que eu fui fazer no Canadá já foi especificamente só recém-nascido, só neonatologia. Mas eu sou um dos dinossauros. Os novos neonatologistas só fazem neonatologia. É uma especialidade intra-hospitalar. Por que eu digo que eu sou um dinossauro? Porque eu segui meus professores que faziam neonatologia dentro do hospital, na área acadêmica, e o consultório, faziam pediatria na restante do dia. E eu ainda faço isso de certa forma. Eu tenho meu consultório, eu sou pediatra, mas a minha área de atuação em pesquisa e dentro do hospital, do ponto de vista de contato com o aluno, é só recém-nascido, é só neonatologia. Sempre foram em neonatologia distúrbios respiratórios do recém-nascido. Nós temos algumas publicações no exterior que são bastante citadas, né? Junto com um grupo de neonatologistas do Hospital da PUC, Hospital São Lucas, né? E com relação à icterícia no recém-nascido, também tivemos uma linha de pesquisa e eu tomei a liberdade de juntar-me a minha filha e a minha esposa nas pesquisas sobre otites médias, agudas e crônicas nas crianças. E também nós temos material publicado ainda recentemente, em 2023, no exterior. Escrevemos em 2024 capítulos de livro. E aí é pediatria, aí não é mais neonatologia. Escrevemos um capítulo de livro em inglês, publicado pela Springer Verlag. Eu diria 8 mãos, eram as mãos da minha esposa, da minha filha, as minhas mãos e de um imunologista que atua na FEVAL. Então deu para fazer, funciona isso com cuidado, carinho, tolerância e paciência, funciona. Aqui dentro da PUC, nas atividades de neonatologia, a gente costumava escrever as 6 ou 7 mãos também. Dificilmente a gente consegue fazer hoje um bom capítulo de livro, publicar artigos, fazer pesquisas originais sem ter a ajuda de colegas, por isso que sim, acaba sendo as 6 ou 8 mãos. Eu te diria que na Academia Sul-Grandense de Medicina tem gente que escreveu muito mais que eu. Tá? Eu me enxergo como um professor que fez e faz pesquisa como parte da atividade docente. Eu acho que um bom professor tem que fazer isso. Eu não me enxergo como um pesquisador antes de um professor. Por isso eu devo ter assim uns 50 e poucos capítulos de livro escritos. Alguns são reedições com pequenas modificações do mesmo capítulo. Eu devo ter aproximadamente o mesmo número, ou mais ou menos o mesmo número de artigos escritos. Devo ter umas 100 e poucas participações como palestrante, membro de mesa redonda, debatedor, presidente de mesa.
Eu me orgulho disso, mas como eu te disse, eu sou muito mais professor. No século XXI, eu sou o professor mais escolhido como paraninfo na Faculdade de Medicina da URGS. São 7 vezes escolhido paraninfo no século XXI. Já que eu falei tanto da PUC, me deixa eu falar da URGS também, né? São 7 vezes escolhido como professor homenageado, 3 vezes escolhido para dar a aula da saudade, que é a última aula que eles têm, né? Aqui na PUC eu também fui homenageado 3 vezes, várias vezes escolhido como melhor professor, também por residentes. Ou seja, se eu tivesse que me classificar, eu diria que eu sou antes um professor do que um pesquisador. Não tem dúvida alguma sobre isso.